Olá, meu nome é Fernando Bender, eu sou gerente de desenvolvimento da Greenfield. Nós temos o nosso software Wild Horses que nós utilizamos para fazer a predição de preços de ativos financeiros, commodities, forex, principais índices de mercados acionários e criptomoedas. Hoje nós vamos analisar o Bitcoin cotado em dólares pelo nosso software. Então aqui nós vemos o gráfico onde os preços estão enquadrados em canais que melhor explicam o seu comportamento dentro de um horizonte de 59 semanas. O fundo desse gráfico ele é composto por tarjas horizontais, cuja coloração, de acordo com essa escala aqui, reflete com qual frequência essa região foi visitada pelos preços. Então nós vemos que os preços agora se encontram no topo de uma região que foi a mais visitada ao longo desse gráfico. Isso quer dizer que essa região está funcionando como um atrator para os preços, onde naturalmente os preços convergem para ela e dificilmente eles abandonam ela. O que é convergir facilmente? É com volume dentro da média, e o que é dificuldade de romper com essa região? É ter um volume acima da média. Como a gente enxerga isso? Essa linha colorida inferior, essa barra, é colorida de acordo com essa escala aqui, e ela reflete quantos desvios padrão o volume de negociação associado àquele preço está acima da média dentro do nosso horizonte. Então o que nós vemos aqui é que o canal de baixa foi rompido e os preços seguem o seu movimento horizontal, como nós já vimos falando há 4 ou 5 semanas atrás. Então naturalmente os preços estão no movimento horizontal, sem ascensão, sem queda, eles vão mantendo esse patamar. Os canais que estão aqui eles já foram sucessivamente rompidos e eles estão aos poucos se horizontalizando, o que nada mais é do que uma resposta desse algoritmo a essa situação dos preços. O que nós vemos aqui? Nós tivemos um aumento de volume dessa semana para a semana anterior. Está aos poucos se restaurando o padrão de que preço e volume andam junto, ou seja, os dois sobem e descem em conjunto, porque há 2, 3 semanas atrás nós tivemos uma súbita reversão desse padrão, onde os preços caíram e o volume aumentou. Isso poderia ter sinalizado uma queda forte que estaria acontecendo e que talvez levaria os preços aí abaixo de 5.800 e 5.800 dólares, né? E isso seria bastante prejudicial para a moeda, em especial pela situação da mineração, que precisa dos preços dentro de um certo patamar para viabilizar e aumentar ou manter a quantidade de mineradores. Bom, por esse gráfico aqui, nós vemos que pela proximidade dos preços do topo do canal e pelo volume existente, é bastante difícil que ele rompa essa região horizontal e parta para regiões superiores, apenas por esse gráfico aqui. Por que isso? Porque a última vez que ele visitou esse topo, coincidiu com o teste no topo do canal, o volume era bastante próximo ao volume atual. E esse volume não foi suficiente para fazer esse rompimento, então a gente acredita que, pela configuração atual, por esse gráfico aqui, não é possível que os preços rompam essa região que ele atualmente se encontra e partam para um patamar superior, apenas por esse gráfico aqui. Para ter uma ideia um pouco melhor sobre isso, nós vamos analisar ele agora dentro de uma perspectiva de mais curto prazo, em 23 semanas de horizonte. E aí, o que nós vemos aqui é uma situação bastante próxima do gráfico anterior, onde na região em que os preços principalmente visitaram, os preços estão ao topo dela, com um volume bastante próximo da semana anterior e bastante próximo do volume que ele teve ao topo. Ora, ele conseguiu subir e romper essa região, mas depois ele retornou e não temos indicativo de que isso vai acontecer de novo, porque nós temos aqui situação muito próxima em que essa região não foi rompida e outra onde ela foi rompida, mas rapidamente voltou e aí voltou com volume testando o fundo. Então, dentro dessa análise aqui, o que a gente vê é que a probabilidade é bastante grande dos preços se manterem dentro dessa região e isso implica em queda para essa semana aqui.
Para a gente ter uma ideia dos desafios que o preço tem pela frente em termos de novas altas, ele precisa romper esse topo aqui e depois romper esse outro topo aqui no fim de julho, tá? E o que vai corresponder com um teste ao topo desse canal. Apenas quando esse canal aqui for rompido, aí sim nós vamos passar por uma trajetória de alta que começa a se configurar. Ela pode ser falsa, ela tem que ser confirmada pelo volume e pela manutenção dos preços fora desse canal. Isso que nos diz essa visão aqui em 23 semanas. Agora nós analisamos o mesmo ativo, porém numa outra perspectiva, não em termos de canais, mas com o nosso algoritmo de predição de preços também efetuado pelo Wild Horses. Aqui nós vemos as linhas pretas correspondendo aos fechamentos semanais e nós vemos a linha acinzentada correspondendo à nossa respectiva previsão para aquele fechamento. Volto a lembrar, sempre aos domingos, 23 horas e 59 minutos. Nessa análise aqui, assim como nas anteriores, nós desprezamos oscilações dos preços, variações dos preços, exceto aos domingos, 23 horas e 59 minutos. Esse é o único valor que nós levamos em conta para a nossa análise. E aí a gente pode ver aqui que a nossa previsão para essa semana que terminou no dia 23 era de 6.757 dólares. A semana fechou em 6.710 dólares. Nós tivemos um erro de 47 dólares em 6.750. Isso é em torno de 0,6%, 0,7%, tá? É uma margem de acerto bastante boa e ela tem aumentado recentemente em função da volatilidade do papel de estar recuando e da nossa capacidade da metodologia utilizada de estar absorvendo esse erro e refletindo isso na sua previsão para o intervalo seguinte. Então aqui o que nós tivemos foi 2 semanas consecutivas de acerto com margem de 1% de erro inferior a isso, tá, nesse ativo. Agora o nosso algoritmo ele está apontando para baixo, que corresponde com o que foi falado com relativo aos canais de 23 e 59 semanas, onde em ambos nós estamos muito perto do topo daquela região, principalmente visitada tanto em 59 quanto em 23, e aí para o volume dentro da média ou dentro do semana anterior, sem exceder ela em volume de negociação, é muito mais provável que ele se mantenha dentro da região, ou seja, então retorne talvez para o centro dessa região, um pouco mais abaixo, um pouco mais acima, mas dentro da região, ela ainda não tem volume suficiente para fazer o rompimento. E isso está detectado aqui com essa previsão de queda, centrando o intervalo em 6.388 dólares para o próximo domingo, dentro do intervalo que vai de 5.800 a 6.900. Ou seja, dentro dos 6K, acima daquele patamar de 5.800 que é fundamental tanto para a viabilidade quanto tem sido um suporte forte para o Bitcoin cotado em dólares. Bom, essa é a nossa análise da Bitcoin cotada em dólares para essa semana que termina no dia 30 às 23h59 do domingo. Muito obrigado pela sua atenção. Vocês podem assinar o nosso canal no YouTube ou assinar o nosso canal no Telegram, Hello Wild Horses. Nós vamos colocar os links aqui nesse vídeo. Muito obrigado pela atenção de vocês. Amanhã, Ethereum cotado em dólares e quarta-feira, Ripple cotado em dólares. Muito obrigado. Até uma próxima.